E aí galera, sejam bem-vindos ao Bobeira Nerd, meu nome é Luiz Marcelo. Hoje eu vou falar a respeito do filme Agente Oculto. Eu vou dar uma opinião para vocês bem bacana dessa produção milionária da Netflix. Espere alguns segundos aí que eu já volto com a nossa opinião aqui do Bobeira Nerd, beleza? Então, gente, estreou Agente Oculto, essa nova produção na plataformas de streaming de todo o Brasil, não só do Brasil como no mundo inteiro, o Agente Oculto, isso mesmo. Estrelando o Ryan Gosling, o Chris Evans, a Ana de Armas, o Billy Bob Thornton, nessa produção dos irmãos Russo, isso mesmo, os mesmos diretores de Vingadores Ultimato e Vingadores Guerra Infinita. Bem, eu vou começar com os elogios e depois eu vou falar os pontos negativos dessa produção, gente. Uma coisa bacana do filme, ele tem tomadas incríveis de ação, né? Ele tem um visual muito bacana, a câmera é muito bem colocada, o ângulo que ele pega nas sequências de ação da história são empolgantes. Outra coisa bacana também que eu achei foi que o filme ele é filmado em vários lugares paradisíacos do mundo. Então essas sequências filmadas em lugares grandiosos, isso aí enche nossos olhos, né? Uma coisa também que me contentou é o carisma do elenco. O elenco está bem integrado, né? Começando com o carisma do Ryan Gosling, né? O Chris Evans, então, não precisa nem dizer, o nosso eterno Capitão América. O elenco realmente é muito carismático. Assim como a produção anterior, que também foi considerada uma das mais caras da Netflix, o Alerta Vermelho, posso dizer para vocês que esse elenco também está muito bem entrosado dentro dessa história de espionagem. Outra coisa também interessante é que o Agente Oculto ele é baseado num personagem de um livro escrito pelo Mark Greene. Mark Greene, para quem não sabe, ele foi colaborador durante muitos anos do escritor, do mestre da espionagem, Tom Clancy. Tom Clancy, para quem não sabe, foi que criou os personagens Jack Ryan, isso mesmo, dos Jogos Patrióticos, Caçado ao Outubro Vermelho, é do Tom Clancy, né? E esse Agente Oculto, ele é o primeiro volume de uma série de 11 livros. Então, se a Netflix entregar um produto de primeira, fizer uma produção bem bacana, ela vai ter uma franquia bem longínqua para o seu streaming. Agora eu vou falar a respeito do que eu não concordei muito no filme, galera. Primeira coisa, essa história do espião sendo caçado pela sua própria agência que o contratou, que o formou, ele não acrescenta nada de novo ao gênero. Tá? Então, esse clichê, ele mescla muito o Missão Impossível, ele mescla muito James Bond, ele acaba puxando até um pouquinho de situações que lembram também o Jason Bourne. Tá? Essa é uma coisa que eu acho que acabou atrapalhando o desenrolar da trama. Outra coisa que eu posso falar é a respeito dos personagens. Os personagens, eles estão um pouco sem definição. Tá? Os personagens principais da trama, tanto o Six do Ryan Gosling, tanto quanto o vilão do Chris Evans e todo o elenco de apoio, eles estão sem uma estrutura. E você, quando você tem uma estrutura fragilizada, o espectador ele não consegue se identificar com o personagem. Tá? Ele não consegue se colocar ali naquela situação, por mais que o filme tenha cenas de ação maravilhosas, tenha sequências bombásticas, você precisa ter uma estrutura narrativa dentro do filme para que entre uma cena de ação e outra você se identifique com os personagens, senão ele fica ali jogado ao esmo, né? Uma coisa que eu posso fazer uma comparação, por exemplo, o John Wick. Por que nós se importamos com o John Wick, que hoje já está no seu 4º episódio? Por quê? Porque você vê o carisma do Keanu Reeves e você consegue se identificar com a dor dele, com o trauma que ele vem sofrendo. Mesma coisa o Jason Bourne, quando você vê o Matt Damon desmemoriado, querendo descobrir o que está havendo com ele. Já no caso do personagem Six, do Ryan Gosling, o filme, ele demora um pouco a fazer essa introdução do personagem, e quando o personagem se explica para o público o que o está motivando, acaba ficando muito raso. Acaba sendo apresentado de uma maneira muito rasa. Então isso é muito perigoso, não só para os filmes de ação, de aventura, para qualquer tipo de filme. Um personagem raso, ele acaba não tendo estrutura para aguentar o filme, né? Outra coisa também, o filme ele carece de mais autenticidade.
Eu acho que pelo fato dele ser um filme de espionagem, de ação bem feito, ele acaba meio que copiando o esquema clichê dos filmes de ação e de espionagem, de caçada, e não procura ser ele mesmo, ter sua própria marca registrada. Isso porque o filme é baseado num livro. O próprio livro já tem a sua autenticidade, tá? Mas isso é a minha opinião, galera. Um outro pecado que o filme tem é o uso excessivo de drones, tá? Os irmãos russos, eles pegaram 200 milhões, viajaram para lugares paradisíacos, como eu estava falando no início do vídeo. As imagens são muito bem filmadas, o visual é estupendo realmente, mas o uso excessivo de drone acaba se tornando uma cinesia, uma coisa assim, um apelo visual que acaba não sustentando o filme inteiro. Como eu disse em outros vídeos de outras críticas de filme, só sequências de ação não segura a estrutura de uma história. Você ter sequências de ação bacana, ter uma cena de ação bacana, pô, show! Mas tem que ter uma trama ali intercalando essas cenas de ação, fazendo a ligação do filme, para que o filme não fique cortado, não se torne uma montanha-russa em que os altos e baixos acabem atrapalhando toda a diversão no geral, tá? Então, um exemplo, o Michael Bay, ele é um mestre em usar drones. Se a gente falar do filme A Ambulância, né? O filme A Ambulância, ele tem o uso excessivo de drones, mas ele soube usar e intercalar com as suas cenas de ação. Coisa que os irmãos russos, ele aplica esse drone, mas ele não sabe dar continuidade daquilo. Ele acaba só sendo um apelo visual. Certo, galera? No fim, o que eu posso dizer? O filme, ele acaba oferecendo um entretenimento divertido, porém com uma conclusão muito rasa, uma conclusão assim que ficam muitas pontas entreabertas. Vocês que irão assistir o filme, ou se já assistiram, o filme, ele acaba não entregando todo o potencial que ele tem. Talvez por um roteiro fraco, talvez pelo fato dos irmãos russos, eles têm uma grande mania de filmar horas e horas e horas os seus longa-metragens para depois fazer uma edição. Então talvez fazendo 3, 4 horas de filmagem e você condensando pela metade, fazendo 2 horas e meia, muita coisa fica de fora. Então essas coisas talvez que ficaram de fora que não deu, que talvez faltou a estrutura do filme. Então é um filme divertido, sim, é divertido, ele tem, como eu digo para vocês, ele não consegue se superar. Tá? Acho que o que eu posso finalizar para vocês é o seguinte, é um filme divertido, bacana, mas que ele não se supera. Ele teria todas as chances de entrar nesse hall de filmes de espionagem, como eu mencionei, Missão Impossível, Jason Bourne, sabe? Acrescentar algo novo ao gênero, de um gênero já tão surrado, né? Já tão cheio de clichê, tá? É um filme bacana, quem sabe as continuações que virão, né? Que a Netflix já aprovou as continuações, inclusive um spin-off, talvez, quem sabe essas próximas continuações estreladas pelo Ryan Gosling, o personagem seja melhor desenvolvido e essas conclusões que ficaram para trás sejam explicadas melhor, não tenham ficado aquelas conclusões abertas, certo, galera? Então, é um filme que merece uma atenção melhor e se a Netflix trabalhar legal, ela vai ter uma grande franquia nas mãos, ok? E, galera, não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar, deixar os comentários e até a próxima dica.